Eleições 2022. Os candidatos ao governo de São Paulo participaram na noite desta terça-feira do último debate na TV antes do primeiro turno. Repórter Carolina Abelim. Participaram do debate os candidatos Fernando Haddad, do PT, Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, o governador de São Paulo, que tenta a reeleição pelo PSDB, Rodrigo Garcia, Elvis César, do PDT e Vinícius Poit, do Novo. Garcia foi alvo de muitas críticas por parte dos adversários. Logo no primeiro bloco, Elvis prometeu, se eleito, combater a corrupção e fez acusações sobre a chapa do PSDB. Eu, como vereador, eu desmontei a máfia da merenda em São Paulo, em Santana de Parnaíba e em todos os municípios. Eu processei funcionários fantasmas e fiz devolver dinheiro para os cofres públicos. Eu atuei. Por conta disso, tentaram me caçar. Tentaram me caçar. Mas eu fui eleito o prefeito mais votado da história da minha cidade. O vice na chapa do atual governador Rodrigo Garcia é alvo de mais de 100 investigações e 8 condenações. Em defesa, Garcia disse que ele próprio não responde a qualquer tipo de processo. O governador destacou investimentos estaduais em obras e provocou o adversário Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, dizendo que ele é engenheiro de obras de papel. Hoje São Paulo é um canteiro de obras. Nós temos mais de 8 mil obras em execução. Estou caminhando o orçamento para a Assembleia Legislativa essa semana, com quase 30 bilhões de investimentos. O que nós vamos investir em São Paulo nos próximos 4 anos é mais do que o governo federal vai investir. Todo esse monte de coisa que ele falou, tudo papel, ainda não tem obra, não tem pessoas trabalhando. Já aqui em São Paulo, não. Nós temos 8 mil obras, pessoal, 11 mil quilômetros de estradas. 11 mil quilômetros, é o dobro do que ele fala que está fazendo no governo inteiro. Tarcísio de Freitas foi relembrado de um episódio recente em que esqueceu o local de votação em São Paulo. O candidato retrucou, dizendo que acontece. O que não pode acontecer é esquecer da população e defendeu que trará um time técnico para o Estado. A nossa gestão vai ser técnica, vai ser como foi no Ministério da Infraestrutura, que é a gestão que dá resultado. Elvis, eu acredito em time, eu acredito em plano. Foi assim que a gente fez no Ministério da Infraestrutura e o que fez está aí registrado na história. Outro fato trazido à tona durante o debate foi a fala do ex-presidente Lula em entrevista, em que chamou o presidente Jair Bolsonaro de ignorante do interior de São Paulo. Haddad foi questionado sobre o tema. Eu não conheço ninguém no Brasil que tenha sofrido mais preconceito do que o presidente Lula. Até hoje, depois de passar 8 anos na presidência, ser reconhecido no mundo como um dos maiores líderes políticos da história contemporânea, ele sofre o preconceito da elite econômica desse país. É uma pessoa que dá a mão e abriu o palácio do catador de material reciclável até o banqueiro, sem fazer nenhuma distinção. Se tem uma coisa que não dá para acusar o presidente Lula, é de preconceito. No embate com Tarcísio de Freitas, Haddad questionou posicionamentos de Bolsonaro quanto a algumas pautas de costume e disse que a falta de tolerância com a diversidade do apoiador de Tarcísio não combinam com São Paulo. Tarcísio rebateu. Haddad, nós vamos no nosso governo celebrar e abraçar a diversidade. Eu vi o presidente Bolsonaro aprovando a maior quantidade de leis em prol das mulheres de todos os tempos. Foram mais de 40 projetos de lei, fora as outras instruções normativas, normas infralegais. Nós tivemos aqui as mulheres sendo as maiores beneficiadas do Auxílio Brasil, as maiores beneficiadas dos programas de titulação de terras. Nós tivemos aqui o presidente estimulando, por exemplo, que índios como os parecis produzissem suas terras. Pela primeira vez a gente viu uma primeira-dama fazendo o discurso de posse em Libras e levando em consideração a questão da inclusão. Haddad foi acusado por Garcia de ter sido o pior prefeito de São Paulo. Você esconde que você foi o pior prefeito da história dessa cidade, que você aumentou ITBI, que você aumentou IPTU, que você bateu recorde de fila de creche, que você bateu recorde de fila da saúde, não tinha nem pandemia naquela época, que você cortou operação delegada, menos policiais nas ruas, que você cortou até transporte para deficiente, que você cortou leite das crianças, era 4 litros, depois voltou para 1 litro e depois, antes de terminar o mandato, tentou corrigir. Você foi o pior prefeito da história dessa cidade. O petista retrucou. Você fez um mau governo com o Dória e você esconde o Dória. Você fez um mau governo com o Pita e você esconde o Pita.
Você fez um mau governo com o Kassab e agora você ataca o Kassab na televisão como se não fosse um parceiro político e patrimonial de 30 anos. Rodrigo, você tem que parar de esconder o que você é. Patrimônio, aliados, irmão, para de esconder quem você é. Garcia pediu que o eleitor não faça escolhas com base na polarização que tomou a política nacional. Vinícius Poit, do Novo, foi na mesma linha, criticando estratégias como a do voto útil. Chega de extremismo político. Vamos olhar para frente, sim, Rodrigo. Vamos focar na solução, mas para isso precisa de algo novo em São Paulo. Não o que está aí há 30 anos, que não deu resultado. A gente precisa oxigenar a política. E lembrando vocês em casa, a política, as eleições têm 2 turnos. Vamos parar de acreditar nesse teatro político que parece que só tem 1, 2, 3 candidatos no máximo. Tem 5 aqui hoje, legítimos, que representam uma parte da sociedade. E você pode escolher qualquer um desses 5 no primeiro turno. Bom, e os demais candidatos? Gabriel Colombo, do PCB, esteve na Baixada Santista. Altino Júnior, do PSTU, e Edson Dorta, do PCO, fizeram panfletagem. Carol Villar, da Unidade Popular, cumpriu agenda na zona sul da capital paulista. Tirando os nossos comentaristas, Amanda Klein, o que significou esse último debate? O ex-prefeito Fernando Haddad e o ex-ministro tentaram isolar o atual governador, é isso? É isso, Thiago. Eu acho que em termos de voto, talvez não tenha significado muito. A eleição de São Paulo está muito concorrida, principalmente pela segunda vaga no segundo turno. Parece, aparentemente, se forem confirmados aqui os relatos, o retrato feito pelas pesquisas até agora, Haddad tem uma vaga assegurada no segundo turno. Resta saber quem ficará com a segunda, se é Tarcísio de Freitas, o bolsonarista, ou se é Rodrigo Garcia, o atual governador. A pesquisa IPEC divulgada ontem mostra um certo descolamento, com Tarcísio já com 24% das intenções de voto, enquanto Rodrigo Garcia tem 19%, 5 pontos a menos. A tendência, portanto, segundo essa pesquisa, seria repetir a polarização nacional. Vamos ver as próximas que serão divulgadas até o final dessa semana. De qualquer forma, será uma briga ferrenha pelo segundo lugar, mas parece que tanto Haddad quanto Tarcísio preferem enfrentar um ao outro do que ter o Rodrigo Garcia nessa equação. A principal briga nesse momento, Mota, para o governo em São Paulo é entre o Tarcísio e o Garcia. Qual dos dois, qualquer um dos dois que vá para o segundo turno, muito provavelmente com o Haddad, tem capacidade de, quem sabe, até vencer o petista? Olha, Adriana, eu acho que os grandes problemas do Rodrigo Garcia são o desconhecimento ainda por parte do eleitorado e a associação dele com o Dória e com o seu fique em casa sinistro. O Tarcísio tem o mesmo desafio de ser ainda relativamente desconhecido, mas tem vantagens muito fortes, que são o seu currículo, a sua formação, suas realizações e sua associação com o presidente Bolsonaro. Haddad está usando um discurso muito complicado, parece quase que virou comediante, dizendo que o candidato dele, o candidato do PT à presidência, sofre de preconceito, quando todo mundo sabe que os candidatos do PT são candidatos de uma elite urbana, principalmente financeira.